Olá, queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Sou o professor Renan, iremos dar continuidade com o nosso componente curricular de Geografia. O tema de hoje é muito bacana de estudar. Vamos falar sobre a diversidade cultural do Brasil. Primeiramente, vamos olhar aqui, essa palavrinha diversidade. Essa palavrinha diversidade, ela vem de quê? Do não igual, né? Da diferença, da diversidade. Ou seja, o nosso país ele tem várias culturas, né? Nas aulas anteriores vimos que o Brasil ele é dividido em 5 regiões. E cada região dessa, ela tem uma cultura representada por aquele povo, né? Por aqueles estados. E é o que nós vamos ver na aula de hoje. Primeiramente, vamos ver o que é cultura. Se você pesquisar no diário, né, ou até mesmo no diário não, no dicionário, ou até mesmo na internet, nós vamos observar várias diferenças, né, vários significados para essa palavra cultura. Mas para a nossa aula de hoje, eu trouxe essa informação que vai encaixar diretamente com a aula. O sentido de cultura, ele é bastante amplo. O importante é saber que a cultura corresponde a um conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos de um povo. Então, tudo que um povo faz, como hábitos, né? Vamos lembrar aqui dos indígenas, né? Com hábitos e crenças, né? O hábito de fazer a caça. Nós sabemos hoje que tem indígenas que frequentam a faculdade, que estudam, que hoje têm um celular, mas muitos deles ainda têm os hábitos, né? De estar morando na floresta, ainda fazem a caça, a pesca, né? Nós temos também a questão das crenças, que é muito forte com relação à nossa cultura do nosso país, né? Principalmente a crença religiosa, né? Na Igreja Católica. Nós também temos a questão também dos conhecimentos, tudo que um povo traz de conhecimento para a sua civilização. Então a cultura é tudo aquilo que abrange essa questão do conhecimento de um povo. Para a gente relembrar, a gente vamos pegar aqui um gancho das aulas de história. Por quê? Nós temos algumas principais fontes que disseminaram essa cultura no nosso país. Nós sabemos que o Brasil ele é um país que foi colonizado pelos portugueses, né? O pessoal de Portugal veio ao nosso país trazendo a sua cultura, mas aqui já existia um povo que eram os indígenas, então nós temos essas influências dentro do Brasil. Então os principais disseminadores da cultura brasileira são os colonizadores, como eu disse, né, que são os portugueses que vieram para o Brasil trazendo a sua cultura de trabalho, cultura de vestimentas, de roupas, né? Temos também os indígenas, que já estavam aqui no nosso país, né, com aquela questão toda também da arte medicinal, artesanato, que é muito forte em vários pontos do nosso país, né, e principalmente os escravos africanos. E mais para frente nós vamos também ver a questão da cultura dos imigrantes, né, porque os africanos, né, os escravos africanos, eles vieram de uma cultura muito triste. E os imigrantes, a partir do momento que teve o final da escravatura, a abolição, né? A princesa Isabel assinou a Lei Áurea, onde os escravos eles eram povos livres. Então, os senhores das fazendas precisaram de quê? De trabalhadores, porque a partir daquele momento, muitos escravos foram para os conhecidos quilombos. Então, esses imigrantes também trouxeram uma cultura muito forte, principalmente para o nosso sul do país, que a gente vai ver nos slides mais para frente. Então, os principais disseminadores são os europeus, os indígenas e os povos africanos. A diversidade cultural, apesar de um processo de globalização, o que seria esse processo de globalização? Hoje nós estamos no século XXI, que é um século altamente tecnológico. Hoje nós conseguimos mandar mensagens instantâneas, temos redes sociais, e isso é um processo de quê? De globalização. Mas através desse meio de comunicação, aspectos locais continuam fortemente presentes. O que seria isso? São as culturas que, mesmo apesar desse processo de globalização, né, a tecnologia veio aí com tudo, mas ainda permanecem culturas, festas, religiosidade, isso tudo ainda permanece, principalmente nos interiores de cada estado. A cultura é um desses aspectos. Várias comunidades
continuam mantendo seus costumes e tradições, independente ou não se a internet está aí. Tá? Ainda quando nós vemos aí brincadeiras de ciranda, alimentos, tudo aí a gente sabe que vem de um processo de globalização, mas que as comunidades ainda continuam mantendo vivo esses processos. Tá? Então, nós conhecemos o Brasil e vamos ver que a partir desses slides, um pouquinho, porque não tem como trazer toda essa informação de cultura de cada estado, porque é muito grande, é muito diversa mesmo. Então, nós vamos trazer aqui só um pouquinho de cada região, tá? Então, vamos aqui começar pela região norte. Quais são as principais culturas que nós temos na região norte? A representação culturais do norte do Brasil estão nas festas populares como Círio de Nazaré e o Festival de Parintins, que é a maior festa do boi-bumbá no país. Então, olha só, eu trouxe uma imagem aqui que é uma festividade muito grande no norte do país, que é o Círio de Nazaré. Se vocês conseguirem observar aqui, é uma festa religiosa, tá? Onde devotos de vários cantos do país, eles vão fazer essa devoção à santa. E tem uma tradicional, o cordão de Círio de Nazaré, que você pode ver que é muita gente ao redor, são quilômetros percorrendo. Já vi reportagens onde muitos deles que estão pagando promessa chegam com a mão machucada, suados, porque é uma questão de devoção. Então, a questão da fé do Círio de Nazaré, representando pela região norte, ela é muito grande. Então, é uma questão que nós temos que ter uma questão de respeito, tá? Vou trazer também algumas coisas sobre a questão culinária também de cada região. Na região norte, a culinária apresenta uma grande herança indígena, né? Os pratos deles vão muito à questão da selva, da floresta, o que a natureza traz para eles. Baseada na mandioca, em peixes, pratos também como o pato no tucupi, o pirarucu de caça, que é um peixe, e as frutas típicas são o cupuaçu, bacuri, o açaí, como nós conhecemos, e a graviola. Então, eu tenho uma imagem aqui de um prato, né, que é famoso lá na região norte, que é o pato no tucupi, e aqui eu tenho a fruta, o fruto, né, do açaí, o açaizeiro que dá na região norte. Então, é interessante ver essas questões, porque alguns alimentos a gente encontra na nossa região. Olha, nós estamos aqui na região do Sudeste, Minas Gerais, mas hoje nós já encontramos, né, um fruto que vem da região do Norte. Claro que, às vezes, o sabor é diferente, porque vem industrializado, mas isso tudo tem uma questão de cultura. Então, nós conhecemos muito o açaí, que vem da região Norte. Agora, vamos para a região Nordeste. A cultura no Nordeste é representada através de danças e festas como o Bumba Meu Boi, o Maracatu, o próprio Carnaval, né, que nós conhecemos, ciranda, o rezado, o frevo, a cavalhada e a capoeira. Então eu trouxe duas imagens aqui ilustrativas aqui do frevo, né, que é uma dança típica lá do Nordeste, né, nós já conhecemos muito, nós vimos muito pela televisão, e nós também temos aqui a dança do maracatu, que é uma questão de cultura mesmo, né? O Nordeste ele tem uma forte questão cultural com a relação das danças, representações de danças. E qual que seria também a parte da culinária do Nordeste? A culinária típica é representada pelo sarapatel, que é essa imagem que eu trouxe aqui, são vísceras que falam de porco, né? É uma comida até mais forte, peixes, frutos do mar, arroz doce, o bolo de fubá cozido, o cuscuz, a pamonha, cocada, a tapioca, o pé de moleque, entre tantos outros. Então, é uma parte aqui do Nordeste da culinária. Eu tive o prazer de conhecer o Nordeste, eu fui um ano retrasado ao Nordeste, eu fui em Aracaju, que é a capital de Sergipe, né, do estado de Sergipe, e esse prato aqui, o cuscuz, eu até trouxe uma panela, que chama cuscuzeira, porque eu fiquei encantado, porque é um alimento simples de fazer e ele fica muito gostoso quando a gente coloca misturas, como a gente coloca ovo, uma calabresa, um bacon, né? Para quem está com fome aí agora. Então é uma questão muito típica. O cuscuz é como se fosse o nosso pão aqui. Não pode faltar um cuscuz na casa de um bom nordestino, tá? Agora vamos para a região centro-oeste. A região centro-oeste tem uma cultura, né, bem diversificada.
recebendo contribuições principalmente dos indígenas, paulistas, mineiros, gaúchos, bolivianos e paraguaios. São manifestações culturais típicas da região a cavalhada, o fogaréu, no estado de Goiás, e o cururu, em Mato Grosso do Sul. Aqui eu trouxe a imagem dessa cavalhada. Essa é uma bem cultural, é uma festa cultural onde eles se vestem como cavalheiros, eles fazem competições de quais grupos estão mais bem ornamentados, né? As vestimentas, como o cavalo se porta. Isso tudo é uma questão cultural da região do Centro-Oeste. Como é bem diversificada, porque recebe várias contribuições de vários povos, tá? A questão da culinária do Centro-Oeste, ela também é bastante diversificada por receber essas culturas de outros povos. É uma culinária regional e é composta pelo arroz com pequi, que eu trouxe nessa imagem aqui para vocês, a sopa paraguaia, o arroz carreteiro, o empadão goiano, a pamonha, né, que nós também conhecemos aqui, né, tem várias pessoas que fazem da pamonha, que é feita com milho, o angu, curau e os peixes do Pantanal, representando um pouquinho da culinária do Centro-Oeste, tá? Agora vamos para a região Sudeste, que é a região onde nós moramos, né? Minas Gerais se encontra no Sudeste. Então, tem coisas aqui que é mais fácil da gente absorver. Os principais elementos da cultura regional do Sudeste são a festa do Divino, festejo da Páscoa e dos Santos Padroeiros, congada, o carnaval, peão de boiadeiro e a festa de Iemanjá e folia de reis. Né? Nós temos aqui, vou citar aqui, festa dos Santos Padroeiros. Nós temos aqui em Valadares, governador Valadares, né? Padroeiro Santo Antônio. Então, nós temos um dia, até um feriado nesse dia aqui na cidade. Nós temos esse dia dedicado aos católicos, né? Com uma questão cultural, que festeja esses dias, então, esse dia. Então, a região Sudeste, ela tem muito disso, da questão da folia, né, e também das festas religiosas. Aqui eu trouxe para você a imagem da folia de reis e uma festa muito tradicional que acontece, que é a festa de Iemanjá, que é uma festa que é decorrente da santa, né, que ela é considerada a rainha dos mares, protetora dos pescadores. Então, é uma festa cultural que nós temos aqui também. Qual é a culinária da região Sudeste? Entre os pratos típicos se destacam a muqueca capixaba, eu trouxe aqui, que é bem famosa. Quem vai para o Espírito Santo, Vitória, diz que não pode passar lá sem experimentar uma verdadeira muqueca capixaba. Tá? Nós temos o pão de queijo, nosso pão de queijo de Minas Gerais, o nosso conhecido feijão tropeiro, a carne de porco, a feijoado, aipim frito, bolinho de bacalhau, picadinho, virada paulista, farofa e a famosa pizza, tá? Então eu trouxe aqui a imagem da feijoada e esse aqui é um prato muito típico lá de São Paulo, que é a virada paulista. Esses dias eu estava vendo até numa reportagem que vem tanta coisa nesses alimentos que a gente também, o Brasil ele é um país recordista de desperdício em alimentos. Então, eles têm feito esse prato típico que tem ovo, carne, feijão. Às vezes é o que a gente come no nosso dia a dia, mas é em grande quantidade. Então, esse prato mesmo ele tem se tornado, colocado pouca quantidade, para não haver essa questão do desperdício. E agora a gente vai para a região sul. A região sul, como eu falei, ela teve fortes aspectos da cultura dos imigrantes. Como eu disse, foram povos, né, de outros países que vieram para o Brasil, em decorrência de vários fatores, né, às vezes guerra naquele país, ou até mesmo, igual eu falei, o fim da escravidão, onde precisaram de mão de obra. Então os imigrantes vieram para o Brasil para trabalho e com isso trouxeram suas culturas. Então, no Sul, apresenta aspectos culturais dos imigrantes, portugueses, espanhóis e principalmente alemães e italianos. As festas típicas são a festa da uva e a Oktoberfest, né, que são tradicionalmente festas que o povo italiano com a festa da uva trouxe, e a Oktoberfest veio da cultura alemã.
né? Tem duas novelas que apresentam fortemente essa questão do imigrante no país do Brasil, que é a novela Terra Nostra e a novela Sim a Moça, que mostra essa transição, né, do fim da abolição da escravatura e a chegada dos imigrantes ao país, né, ao nosso Brasil, trazendo aí suas festas, suas culturas, e fez aí, principalmente na região do Sul, nós encontramos muitas pessoas que têm, a gente descendente, né, descendente de alemães, descendente de italianos, são pessoas que são muito brancas, dos olhos claros, os cabelos também claros, tá? E qual que seria a culinária típica dessa região do Sul? Na culinária estão presentes o famoso churrasco, o chimarrão, né, que é esse chá com essas ervas, camarão, pirão de peixe, o barreado, que é uma carne cozida, né, numa panela de barro, e o próprio vinho, né, que vieram com os alemães, essa cultura de fazer essa festa e fazer um bom vinho. E para finalizar a nossa aula, eu trouxe essa frase aqui: nossa diversidade cultural é uma herança preciosa, André Dias. E fazendo um gancho também, fazer uma reflexão com a questão da diversidade. Nós sabemos que o nosso país ele é feito de culturas diferentes, de povos diferentes. Então existe, e nós precisamos ter um respeito com cada uma cultura, com cada uma religião, apesar de talvez você não seguir aquela religião, não concordar, mas a gente tem que ter essa questão da diversidade, né, que é uma cultura. E é isso que forma o nosso país, tá? E uma outra questão que eu gostaria de deixar com vocês é que, como a nossa aula é bastante diversa, né, gostaria que vocês fizessem uma pesquisa de outros pratos típicos, né, se vocês interessarem, junto com o pai e com a mãe, claro, não ajuda, fazer um prato típico, fazer um vídeo, mandar aqui para o nosso canal da SMED. Lembrando também que nós estamos no YouTube, né, canal da SMED GV, e assim nós encerramos a nossa aula. Para acessar a nossa plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Um abraço e até a próxima aula.